Então a gente volta para abordar a questão envolvendo o trânsito de técnicas no contexto da acumulação de pedidos. Então veja bem, pessoal, parta comigo aqui dos requisitos da acumulação de pedidos. Um primeiro requisito é a compatibilidade, que os pedidos sejam compatíveis entre si. Pedidos compatíveis entre si são aqueles que não se excluem mutuamente, aqueles que admitem procedência simultânea, por exemplo, dano material e dano moral. O segundo requisito é a competência, é que seja competente para conhecer de todos os pedidos o mesmo juízo. E aqui me interessa mais, o requisito da adequação procedimental, que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Então veja bem, pessoal, então se eu tenho aqui dois pedidos, um pedido A e um pedido B, e para ambos a lei prevê o procedimento comum, eu posso acumular esses pedidos. Por quê? Porque para todos os pedidos eu tenho o mesmo tipo de procedimento. Ah, Gustavo, isso quer dizer que se para o pedido A eu tenho previsão de procedimento comum e para o pedido B eu tenho previsão de procedimento especial, eu não posso acumular pedidos? Pode, mas nesse caso, o parágrafo 2º do artigo 327 diz que o autor deverá empregar o procedimento comum. Então, eu renuncio ao procedimento especial e cumulo a minha pretensão tudo pelo procedimento comum. Só que aí é que vem, a grande virada que o Código 2015 trouxe. Por quê? Porque ele prevê que o autor empregará o procedimento comum sem prejuízo do emprego de técnicas diferenciadas previstas nos procedimentos especiais. É o chamado trânsito de técnicas. Esse dispositivo traz o que alguns chamam de cláusula geral de adaptabilidade do procedimento comum. Por quê? Porque nesse caso nós temos um procedimento que a rigor é comum, mas que pode importar. Ele é aberto, ele é permeável a técnicas processuais diferenciadas daquele procedimento especial do qual o autor teve que abrir mão. Deixa eu te dar um exemplo aqui doutrinário, aqui envolvendo esse trânsito de técnicas. Veja comigo. A técnica da cognição limitada do procedimento possessório, que técnica é essa? É aquela técnica que diz que a discussão sobre propriedade em sede de possessória é irrelevante. A técnica da cognição limitada do procedimento possessório pode ser inserida no procedimento comum, caso se cumulem pedidos possessórios de resolução de contrato. Se isso ocorrer, o procedimento seria comum, mas a cognição em relação ao pedido possessório seria limitada. Então a gente está acumulando pedido de resolução de contrato com reintegração de posse do bem. Veja, procedimento comum, procedimento especial. Posso acumular? Posso, pelo procedimento comum, mas a gente pode importar para esse procedimento comum uma técnica processual diferenciada do procedimento especial possessório, como aqui no caso a técnica da irrelevância da alegação de domínio. Esse é o chamado trânsito de técnicas. Um outro ponto que eu queria destacar, pessoal, aqui, e que vai até estabelecer um diálogo com uma obra da professora Clarice, que é uma das examinadoras desse nosso concurso, uma daquelas que compõem a comissão de concurso, que diz respeito ao julgamento antecipado parcial do mérito. Você sabe, tenho certeza, que o artigo 356 do CPC prevê que em algumas hipóteses o juiz pode decidir parcialmente o mérito. É uma decisão interlocutória em que o juiz decide parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos ou parcela de um ou mais desses pedidos, primeiro, mostrar-se incontroverso. Então, se eu tenho ali dois pedidos, dano material e moral, o réu ele contesta apenas o pedido de dano moral e ele não impugna o pedido de dano material, é possível proferir o julgamento antecipado parcial do mérito em relação a esse pedido incontroverso. Ou ainda que todos os pedidos tenham sido impugnados pela parte, é possível decidir parcialmente o mérito se um deles estiver em condições de imediato julgamento, se um deles estiver maduro. Então, se um dos pedidos demanda dilação probatória e o outro está em condições de imediato julgamento, é possível decidir parcialmente o mérito
em relação a essa parcela madura daquela questão, ok? Bom, nesse caso, vale ressaltar que o juiz pode proferir tanto uma decisão que reconheça uma obrigação líquida ou ilíquida, então não necessariamente a decisão deve ser líquida no caso do 356. Essa decisão interlocutória ela pode ser executada provisoriamente, independentemente da prestação de caução. Então veja, se eu tive aqui a interposição de um agravo de instrumento, que como regra não tem efeito suspensivo, isso vai permitir a execução provisória da decisão, independentemente da prestação de caução. Agora, se a decisão já transitou em julgado, é possível executá-la em caráter definitivo. Essa execução, que aqui percebo, então, é uma execução definitiva de uma decisão interlocutória de mérito. Essa execução, que a propósito, ela pode ser feita nos mesmos autos ou em autos suplementares. A requerimento da parte ou a critério do juiz, é possível que tenhamos aqui uma execução em autos suplementares, até para não gerar tumulto processual, né? Por quê? Porque aquela outra parcela do processo que demandou continuidade, ela estará nos autos principais. Então pode ser interessante formar autos suplementares para proceder à execução da decisão interlocutória. Aí vem uma questão que a gente vai estabelecer uma comunicação com uma obra da professora Clarice, né? Clarice Frechiani, uma obra de 2023, pela Revista dos Tribunais, em que ela abordou uma questão aqui que dialoga com o artigo 356. Perceba, se eu tenho uma decisão interlocutória de julgamento antecipado parcial do mérito e essa decisão transita em julgado, será que o prazo para rescisória, nesse caso, começa do trânsito em julgado dessa decisão? Ou o prazo da rescisória só começa a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo? Ela reconhece uma divergência que existe acerca do tema, mas, veja comigo, nos casos em que o litígio tenha sido julgado mediante capítulos decisórios diversos, com trânsito em julgado em momentos distintos, por exemplo, justamente em virtude de julgamento antecipado parcial de mérito, que é o que me interessa neste momento. Veja, entende-se, a despeito de respeitada orientação em sentido contrário, que o prazo para a propositura da rescisória deve ser contado do trânsito em julgado do capítulo que por último tiver sido alcançado pela coisa julgada. Isso aqui vai ao encontro, né, do que dispõe a súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, tema inclusive cobrado na prova do ano passado, né, do TJ de São Paulo, que tinha à frente ali o professor José Rogério Cruz Itucci. A súmula 401 do STJ, que entende, né, que o prazo para rescisória ele só começa do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, nesse caso, ainda que haja posições em sentido contrário, né, não teremos ali contagens diferentes de prazo para rescisória a depender do trânsito em julgado de tal ou qual decisão proferida ao longo do processo. Tá ok? A propósito, esse entendimento da súmula 401, ele vai ao encontro do que hoje o artigo 975 do CPC dispõe. O prazo da rescisória só se inicia do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Dito isso, agora vamos entrar aqui no tema dos requisitos da sentença. Vamos lá? Vamos falar sobre liquidez, congruência, certeza. Veja, os artigos 491 e 492 vão nos trazer aqui 3 requisitos importantes da sentença. O primeiro é a liquidez, já que o artigo 491, ele diz que na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que, então não é salvo ser, né? Clássico em prova objetiva trocar isso. Ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação. Então qual é a regra? A regra é que a sentença seja líquida, que ela já defina a extensão da obrigação. Agora, o próprio artigo traz aqui um salvo em que ele enumera 2 situações em que a sentença pode ser ilíquida. Primeiro, quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Imagine, o juiz está julgando uma demanda em que se pleiteia um lucro cessantes e no momento de sentenciar, ele percebe que os lucros ainda não cessaram.
então não é possível determinar de modo definitivo o montante devido. A sentença pode ser ilíquida. E 2. Quando a apuração do valor depender de produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, situações em que o juiz ele entende que até tem como decidir de forma líquida. Só que ele conclui que para isso será necessária uma prova, por exemplo, uma prova pericial contábil altamente complexa e cara, o que então vai prolongar o julgamento dessa causa. Aí ele pode decidir de forma ilíquida e as partes, elas então são ali encaminhadas, né, para a fase de liquidação de sentença. Liquidez. O segundo requisito é o da congruência. A gente extrai aqui do artigo 492, que a gente combina com o artigo 141 do CPC. Esses artigos que vão ali impedir o proferimento de decisões citra, ultra ou extra petita, já que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Eu peço uma decisão declaratória, o juiz dá uma decisão condenatória, bem como condenar a parte em quantidade superior, decisão ultra petita, ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, decisão extra petita. Afinal, o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes. Agora me chama a atenção aqui alguns julgados de informativos do STJ, 3 julgados recentes de informativos. Primeiro, em que ele vai reconhecer 2 situações em que a sentença foi considerada extra petita. Veja, aqui no informativo 771, ele disse: é extra petita a decisão que, em ação de reparação de prejuízos supostamente causados pela compensação e posterior depósito de cheque nominal endossado por quem não tinha poderes para tanto, condena a instituição financeira ao pagamento do valor dos cheques indevidamente compensados. Essa é uma sentença extra petita. Por quê? Porque condena em objeto diverso do que foi demandado. No mesmo sentido, agora no informativo 678, o STJ decidiu que também há julgamento extra petita na situação em que julgado procedente um pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o juiz, sem requerimento expresso do autor, extingue o contrato firmado entre o fiduciante e o fiduciário, um outro exemplo de decisão extra petita. Agora, por outro lado, aqui no informativo 683, ele já entendeu que, havendo um pedido de indenização por perdas e danos em geral, veja, pode o juiz reconhecer a aplicação da perda de uma chance. E reconhecer a aplicação da perda de uma chance não implica julgamento extra petita, julgamento fora da pretensão autoral. 3 julgados importantes de informativos sobre o princípio da congruência ou o requisito da congruência. Agora cuidado, porque a gente encontra no próprio CPC 3 ou 4 ali exceções expressas que eu vou destacar, algumas exceções em que o juiz ele pode conceder algo diverso do que foi pedido e isso não implica ali violação ao requisito da congruência. Vejam, a primeira exceção que eu trago para a gente é das ações possessórias, em que o juiz, segundo o artigo 554, ele pode conhecer de uma possessória em vez de outra. A propositura de uma possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados. Então, a parte, por exemplo, ela ingressou com ação de interdito proibitório, alegando ali ameaça, né, de ocupação, ameaça de esbulho. Mas aí no curso do processo, de fato, houve o esbulho. O juiz, então, ele pode conceder a reintegração de posse, né, em que pese a ação proposta tenha sido a ação de interdito proibitório. Então, é uma exceção. Essa sentença não será extra petita, existe uma exceção aqui legal para tanto. Outro exemplo, parágrafo 1º do artigo 322, que trata dos pedidos implícitos, ao dizer que compreendem-se no principal juros, correção monetária e verbas de sucumbência, inclusive honorários,
Essa decisão que condena, mesmo sem pedido nesse caso, não é ultra ou extra petita. Outro exemplo, prestações sucessivas, não é isso? Então aquelas prestações que vencem no curso do processo, elas também compreendem-se, elas consideram-se compreendidas no pedido. E para finalizar, as trentes, né? A multa lá do artigo 537, o código é claro ao dizer que ela não depende de requerimento. Então não viola o requisito da congruência, a concessão de astrente, por exemplo, na sentença. E por fim, o requisito da certeza, né, que a gente extrai aqui do parágrafo único do artigo 492, que começa dizendo assim: a decisão deve ser certa, ou seja, o resultado do processo ele não pode ficar condicionado à demonstração de um evento futuro incerto. O juiz não pode dizer julgo procedente o pedido se ficar comprovada a ocorrência do fato X. Isso seria uma sentença condicional. Então é vedada a sentença condicional, porque a sentença deve ser certa. E atenção, a sentença deve ser certa ainda que, as questões adoram colocar salvo se, ainda que resolva a relação jurídica condicional. A relação jurídica é condicional, pessoal, quando a geração dos seus efeitos depende da ocorrência de uma condição, de um evento futuro incerto. Exemplo, o juiz condena a parte ao pagamento dos ônus da sucumbência, mas ela é beneficiária da gratuidade da justiça. Essa decisão é certa, né? Porque ela não condiciona o resultado do julgamento à demonstração de um evento futuro incerto. Mas a sua eficácia, a sua execuibilidade é condicionada à ocorrência de um evento futuro incerto, qual seja, uma mudança superveniente na situação financeira do devedor. E não há nenhum vício nessa decisão, porque ela é uma decisão certa em que pese tenha resolvido relação jurídica condicional, tá ok? Então, bastante atenção com esses requisitos aqui da sentença. Não confundam os requisitos com os elementos, né, pessoal? Quando a gente fala em elementos da sentença, a gente está falando em relatório, fundamentação e dispositivo. Quando a gente fala em requisitos, a gente consegue extrair aqui dos artigos 491 e 492 liquidez, congruência e certeza. Agora eu quero tratar com vocês aqui do tema da coisa julgada, temas envolvendo os limites objetivos da coisa julgada e os limites temporais. Os limites objetivos já são um clássico, né, nas questões de coisa julgada. A exemplo do último Enem aí do dia 26 de outubro, não é isso? Os limites temporais da coisa julgada ganharam relevo, especialmente a partir de um julgado do Supremo Tribunal Federal envolvendo relações jurídicas tributárias de trato continuado. Então quero a atenção de vocês aqui com esse ponto. Veja só, pessoal, quando a gente fala em limites objetivos da coisa julgada, a gente está olhando para uma decisão e se perguntando o que nessa decisão faz coisa julgada. Só o dispositivo e a fundamentação? O artigo 503, que trata desse tema, diz que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Veja, nos limites da questão principal, de forma que então, por isso que certamente você já ouviu aquela frase, né, que só o dispositivo da sentença faz coisa julgada. Por quê? Porque é no dispositivo que a questão principal é expressamente decidida. Mas é preciso ressignificar essa sua ideia, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 503 diz que o disposto no caput também se aplica à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo. O que é uma questão prejudicial? Questão prejudicial é aquela questão prévia à análise do mérito, aquela questão que o juiz tem que decidir antes de julgar o pedido principal. E o resultado dessa questão influencia o julgamento do pedido principal. Exemplo, numa ação de cobrança, o réu alega a nulidade do contrato. Isso é uma questão prejudicial, uma questão pela qual o juiz tem que passar e depois de passar por ela, ele então vai por um caminho A ou por um caminho B.
Porque se ele acolhe a prejudicial e declara a nulidade do contrato, o pedido de cobrança fatalmente vai ser rejeitado. Mas se o juiz rejeita a questão prejudicial, o pedido de cobrança muito provavelmente será acolhido. E o que o Código está dizendo aqui é que a apreciação da questão prejudicial ela fica cobertada pela coisa julgada. Então, a primeira coisa é você entender o que é uma questão prejudicial. E uma característica das questões prejudiciais, e essa característica vai ser importante para algo que virá a seguir, é que ela pode se transformar na questão principal de um outro processo, como nesse nosso exemplo. A questão prejudicial da nulidade do contrato, claro, ela pode se transformar no objeto, na questão principal de uma ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. E o que o Código está nos trazendo é que, vejam, mesmo que a questão prejudicial ela seja decidida na fundamentação da sentença, olha só, sobre ela haverá coisa julgada. Só que para isso é necessário preencher alguns requisitos. E vejam que, claro, todos os requisitos estarão preenchidos nesse exemplo, esse exemplo que eu te dei. Vejam, primeiro, se dessa resolução depender o julgamento do mérito. Como você pôde concluir, Só tinha como julgar o mérito, naquele nosso exemplo, se o juiz passasse previamente pela questão prejudicial. B. Se a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Veja, pessoal, nesse caso, se o réu é revel, não houve contraditório prévio e efetivo sobre a matéria, o que afasta a possibilidade da questão prejudicial ser acobertada pela coisa julgada. Esse foi o tema, É uma questão dividida em duas partes. Essa foi a primeira parte da questão aí do último ENAN, do dia 26 de outubro. Um caso em que havia revelia, e aí por isso a resolução de uma questão prejudicial não foi alcançada pela coisa julgada. E por fim, se o juízo tiver competência absoluta, competência em razão da matéria e da pessoa, para decidi-la como questão principal. Lembra que dissemos que a questão prejudicial ela pode se transformar numa questão principal? Aí a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: o juiz que vai decidir a questão prejudicial, ele teria competência absoluta para decidir essa questão caso ela viesse em um outro processo como questão principal? Sim. No meu exemplo, a ação de cobrança estava no juízo cível e uma eventual ação declaratória de nulidade de contrato também seria de competência do juízo cível. Então nós teríamos preenchido também o requisito 3 aqui do parágrafo 1º. Só que o parágrafo 2º, ele complementa aqui essa questão de requisitos, porque ele nos traz que a hipótese do parágrafo 1º não se aplica, primeiramente, se no processo houver restrições probatórias, que foi a segunda parte dessa questão ENAN a que me referi. Aqui nesse caso, se eu estou diante de uma ação como um mandado de segurança, que era o caso lá da prova, um habeas data, uma reclamação, esses chamados procedimentos sumários documentais, a resolução de uma questão prejudicial no bojo desses procedimentos não faz coisa julgada. Por quê? Porque é um procedimento em que há restrição probatória. Ou se na ação houver algum tipo de limitação à cognição que impeça o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Inventários, ações de juizados especiais, em que há essas limitações cognitivas que de alguma maneira impedem o aprofundamento da questão prejudicial. E aí, nesse caso, ainda que elas sejam decididas, não haverá coisa julgada. Os limites objetivos da coisa julgada não atingirão a resolução da questão prejudicial. E os limites temporais da coisa julgada? Eu chamo atenção para esse assunto notadamente por uma importante decisão proferida pelo Supremo em 2023. Pessoal, discutir os limites temporais da coisa julgada é debater até quando a coisa julgada ela impede a rediscussão daquilo que foi decidido. Esse é um tema tratado no artigo 505, em que se diz: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Só que ele traz aqui um salvo importante. O que me interessa é o salvo do inciso 1, porque o inciso 2 diz, em outras hipóteses previstas em lei.
Mas o inciso 1, ele fala que, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, se sobrevier uma modificação no estado de fato ou de direito, é possível então pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Essas são as chamadas sentenças determinativas, aquelas que resolvem uma relação jurídica de trato continuado, decisões que versem sobre alimentos, aluguéis, obrigações tributárias de trato continuado. Em casos assim, atenção, a decisão ela faz coisa julgada, mas ela é indiscutível até o momento em que, eventualmente, sobrevenha alguma alteração no estado de fato ou de direito. Alguns dizem que, nesses casos, a decisão ela tem uma cláusula rebus sic stantibus, estando assim as coisas, ou seja, enquanto não sobrevier, se é que sobrevirá, uma modificação no estado de fato ou de direito. Repito, há coisa julgada na ação em que proferida a sentença determinativa. O que ocorre é que, se houver novas questões de fato ou de direito, estaremos, ao rediscutir a coisa julgada, diante de uma nova demanda. E veja, nesses casos, pessoal, o reexame da questão ela pode se dar pelo ajuizamento de uma ação de revisão, como no caso de uma revisional de alimentos, de uma revisional de aluguéis, ou até mesmo em certas situações ao reconhecimento de que essa revisão pode se dar automaticamente. Quando, por exemplo, uma decisão transitada em julgado, ela assegura um direito a certo sujeito e uma nova norma depois vem e reconhece que aquele direito não existe, como o Supremo reconheceu recentemente. No caso em que certas empresas, elas tinham uma decisão transitada em julgado que as isentava do pagamento de um determinado tributo e, posteriormente, o STF reconheceu a constitucionalidade daquela cobrança. Então, ele entendeu em sede de ação direta de inconstitucionalidade que essa nova decisão, ela interrompe os efeitos das decisões transitadas em julgado automaticamente. Veja, informativo 1082, as decisões do Supremo em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações tributárias de trato sucessivo, respeitando-se aqui a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Para o Supremo é como se essa nova decisão, a decisão que ele proferiu em ADI, é como se ela criasse um novo tributo, né? Até porque ela determinou aqui o respeito, a irretroatividade, etc. Agora um destaque, né? Essa decisão que interrompe automaticamente os efeitos temporais da coisa julgada, essa decisão é apenas aquela proferida em sede de ação direta ou em sede de recurso extraordinário em regime de repercussão geral. Essa ideia não vale para decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade ou decisões anteriores à instituição do regime de repercussão geral. Muito cuidado. Cuidado também, pessoal, com algumas questões que vou trazer aqui para vocês sobre recursos e processos nos tribunais. Começando com algumas colocações aqui sobre a TAC, sobre a técnica de ampliação do colegiado, lá do artigo 942. Você sabe que em muitas situações, eu vou mostrar quais são elas, caso tenhamos decisões não unânimes em julgamento de apelação, de agravo de instrumento, de rescisória, é necessário convocar outros julgadores, né, para ampliar o quórum, a fim de que então o resultado ele seja alcançado. Veja, não se trata de recurso, né, mas apenas uma técnica a ser aplicada de ofício pelos órgãos colegiados em 3 grandes cenários. O primeiro é o da apelação, né, que é o mais simples, que é quando o resultado da apelação for 2-1. Nesse caso, é preciso então convocar outros julgadores em número suficiente para possibilitar a inversão, então a gente chama aqui pelo menos mais 2, não é isso? Assegurando o direito à sustentação oral para as partes e para eventuais terceiros. Essa ampliação do colegiado, que pode se dar na mesma sessão ou em outra sessão a ser designada, em que os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
Cuidado com alguns entendimentos do STJ informativos de jurisprudência sobre ataque em apelação. Primeiro, aqui no informativo 659, o STJ entendendo que a aplicação da ataque ela também é cabível quando não há unanimidade no juízo de admissibilidade. Então, se dois julgadores entenderam, por exemplo, que o recurso era intempestivo e um entendeu que era tempestivo, é necessário o julgamento estendido. Já no informativo 695, ele entendeu que essa técnica ela também se aplica em apelações em sede de mandado de segurança. Então, há aqui a aplicação do 942 à Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança. E também temos um julgado aqui, esse bem recente, do informativo 844 sobre o tema, que disse o seguinte, que é necessária a aplicação da TAC na hipótese em que os EDs opostos em apelação sejam julgados por maioria e o voto vencido possua aptidão para inverter o resultado unânime inicial do apelo. Então veja só, começa do comecinho comigo, sentença, apelação. Essa apelação foi julgada por 3-0. E aí foram opostos embargos de declaração. Os embargos de declaração foram julgados por 2-1. Vejam, e esse voto vencido dos EDs tinha aptidão para inverter o resultado unânime inicial do apelo. Então, quando eu tive aqui uma decisão não unânime nos embargos e esse voto vencido tinha aptidão para reverter essa situação, para inverter o resultado unânime, né, que tivemos ali na apelação, é necessário ampliar o colegiado e chamar mais 2 julgadores, tá bom? Informativo 844. Agora, na ação rescisória, cuidado, porque a TAC ela exige um requisito a mais. Por quê? Porque na rescisória não basta que o julgamento seja não unânime. É necessário que o resultado seja a rescisão da sentença. Então, tem que ser assim. Por exemplo, 5 julgadores que decidem a rescisória naquele tribunal, 4-1, 3-2. Então vejo que o resultado não é unânime, mas é um resultado pela procedência. É um resultado pela rescisão da sentença. Nesse caso, a gente então tem que ampliar o colegiado. Sobre ataque em rescisória, aqui também nesse informativo 842, o STJ disse que os desembargadores que participaram do julgamento inicial, aqueles 5 desembargadores do meu exemplo, eles devem ser convocados para participar do órgão colegiado de maior composição que vai julgar ataque, caso dele não façam parte, a fim de garantir a continuidade do julgamento, não podendo o regimento interno de um tribunal dispor em sentido contrário. Então, se a rescisória foi julgada por esse colegiado em que tem esses 5 julgadores, mas o regimento interno diz que a ampliação do colegiado compete a um outro órgão, desse outro órgão devem participar os originários, né? Os desembargadores que participaram do julgamento inicial. Cuidado também com ataque em agravo de instrumento, essa porque precisa de muita atenção, porque são necessários 3 requisitos para que haja ampliação do colegiado. Decisão não unânime, proferida em agravo de instrumento que reforme uma decisão que julgar parcialmente o mérito. Olha só, então eu preciso de decisão não unânime, em sede de agravo, que reforme decisão que julga parcialmente o mérito. Use aqui aquele importante exemplo que eu já citei hoje do artigo 356 do CPC. Julgamento antecipado parcial do mérito. Nesse caso, interposto um agravo de instrumento. Se esse agravo de instrumento gera um acordo que reforma a decisão por 2-1, aqui tem TAC. Então vejam que eu tenho um acórdão não unânime que reforma uma decisão que julga parcialmente o mérito. Então, nesse caso, aí sim eu preciso ampliar o colegiado. Então, armadilhas, né? Colocar, por exemplo, uma decisão interlocutória que verse sobre ônus da prova. Aí você não tem uma decisão que julgou parcialmente o mérito. Ou ainda, um acórdão não unânime que mantém a decisão
que julgou parcialmente o mérito. Também não tem TAC, porque eu tenho que preencher cumulativamente todos esses requisitos. Vou te dar 2 exemplos de decisões interlocutórias que julgam parcialmente o mérito na visão agora do STJ. Veja, aqui no informativo 726, o STJ disse que a TAC ela se aplica ao julgamento do agravo quando houver reforma por maioria de decisão de mérito proferida em liquidação por arbitramento. Então, se o juiz resolve a liquidação por arbitramento, aquela que exige conhecimento técnico e, eventualmente, a interposição de um agravo de instrumento, e esse agravo ele reforma essa decisão por maioria, é necessária a ampliação do colegiado. Ou ainda, informativo 806, aplica-se a TAC ao agravo de instrumento que, por maioria, reforma a decisão proferida em IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja para admitir o pedido, seja para rejeitar o pedido. Tá ok? Cuidado com essas 3 hipóteses de cabimento e com as 3 hipóteses em que o Código expressamente diz que não se aplica a ampliação do colegiado. Veja, ao julgamento de incidente de assunção de competência e de incidente de resolução de demandas repetitivas, isso porque esses incidentes naturalmente já são julgados por órgãos de composição mais ampliada nos tribunais. Remessa necessária, então a prerrogativa da Fazenda, ela não passa pela ampliação do colegiado, mesmo que a decisão seja não unânime. E ainda, julgamento não unânime do plenário ou da Corte Especial. Pô, gente, se é do plenário, não tem nem como ampliar, né? E se é da Corte Especial, que é um órgão que exerce funções delegadas do Pleno, também não é preciso ampliar o colegiado. Outro ponto importante agora sobre recursos, pessoal, diz respeito à apelação, à reclamação e o recente tema repetitivo 1267 de 2025. Veja só, você sabe que interposta uma apelação, o artigo 1010, parágrafo 3º do CPC, ele diz que o juiz de primeira instância ele não faz juízo de admissibilidade sobre a apelação. Ele apenas intima o recorrido para contrarrazoar e remete os autos ao tribunal. Chegou ao STJ as seguintes perguntas. Se uma sentença desafia apelação no processo de conhecimento e o juiz obsta o processamento da apelação, o que cabe? E o que cabe se o juiz obsta o processamento de uma apelação interposta em sede de processos de execução ou cumprimentos de sentença? Então vamos lá, é o que decidiu o tema 1267. Primeira parte. A decisão de juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola 1010, parágrafo 3º, caracterizando usurpação da competência do tribunal, autorizando o manejo da reclamação. Então qual é a via impugnativa contra essa decisão que obsta o processamento da apelação? Reclamação. Mas e se essa decisão for no processo de execução ou em cumprimento de sentença? Aí, a Corte Especial decidiu que se o juiz da causa negar seguimento à apelação no âmbito de execução ou de cumprimento de sentença, também, então olha só, além da reclamação, será cabível agravo de instrumento. Até porque o parágrafo único do artigo 1015 diz que cabe agravo de instrumento contra todas as interlocutórias proferidas em sede de execução e cumprimento de sentença. Então, se é no processo de conhecimento, reclamação. Se é no âmbito de execução ou de cumprimento de sentença, reclamação e agravo de instrumento. Fica a critério da parte escolher, tá bom? Muito bem. Também temos um ponto importante aqui, nós temos 2 precedentes vinculantes nesse capítulo aqui da nossa aula, que eu estou colocando aqui como agravo interno e a revisão do tema repetitivo 434 do STJ. Vamos lá. Você sabe que o agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas, não é isso? Quando, por exemplo, um relator concede efeito suspensivo a um recurso, quando o relator nega ou dá provimento monocraticamente ao recurso, ele então é o agravo interno cabível, né, o recurso dirigido ao relator para submissão ao órgão colegiado. Bom, primeiramente, vale lembrar que o Código destaca, no artigo 1021,
que o recurso de agravo interno ele deve trazer uma impugnação especificada, não bastando que o agravante apenas repita, né, as razões que ele já trouxe em suas manifestações anteriores. O código aqui ele foi bem específico porque ele sabe que muitas vezes no agravo interno o agravante ele acaba não impugnando de maneira específica os fundamentos da decisão monocrática. Ele acaba reiterando, por exemplo, o conteúdo daquela apelação que ele interpôs, apelação cujo provimento foi negado pelo relator. E como diz o STJ, aqui no informativo 795, veja, não basta repetir as razões já expendidas no recurso anterior, ou limitar-se a infirmar de forma genérica a decisão. O agravante tem que impugnar, dialogar, combater, enfim, demonstrar o desacerto da decisão monocrática. Caso contrário, a gente vai aplicar a súmula 182 do STJ, que diz que é inviável o agravo do 545, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, né, da decisão agravada. Então, aqui nada mais é, pessoal, do que uma explicitação daquilo que a gente conhece como princípio da dialeticidade dos recursos, né? No agravo interno, isso é reforçado aqui com base nessas orientações. Outro ponto super importante, veja só, é a questão da fundamentação em caso de desprovimento do agravo interno. Por quê, pessoal? A gente sabe o seguinte, né? Você tem a decisão do relator, contra ela foi interposto agravo interno. Aí você tem aqui no colegiado o julgamento do agravo pelo relator e pelos, vamos dizer assim, se for um tribunal de justiça, pelos dois vogais. Veja, o código diz que é vedado ao relator, quando ele vai negar provimento ao agravo interno, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, fazendo a chamada fundamentação per relationem, em que ele apenas faz referência àquilo que ele já havia decidido. Então veja, de acordo com o CPC, vou repetir, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando ele for negar provimento ao agravo. Mas cuidado, porque o STJ, julgando o tema repetitivo 1306, ele disse que o parágrafo 3º do artigo 1021, que é esse pelo qual acabei de passar, ele não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento do agravo quando a parte deixa de apresentar argumento novo. Olha que julgado importante e interessante. Então, se a parte interpõe agravo interno, mas não traz qualquer argumento novo para infirmar a decisão monocrática, você então permite que o relator faça essa fundamentação referencial, essa fundamentação per relationem, decisão importante do informativo 859 de 2025. Outro ponto importante que vai nos levar àquilo que nós chamamos lá atrás de revisão do tema 434. Muitos vão se lembrar que interposto o agravo interno, caso o colegiado, por unanimidade, entenda que o recurso é manifestamente inadmissível ou improcedente, isso gera uma multa de 1 a 5% em desfavor do agravante, em favor do agravado. Agora, desde 2012, o STJ tem entendimento, que é o entendimento fixado lá no tema repetitivo 434, de que se o agravo interno ele tem por objetivo exaurir a instância recursal ordinária para permitir a interposição de RE ou RESP, esse agravo não pode ser considerado manifestamente inadmissível ou infundado, tornando inaplicável a multa. Veja bem, pessoal, se eu tenho uma decisão monocrática, por mais que essa decisão, por exemplo, viole a Constituição, viole a lei federal, você sabe que eu não posso interpor recurso extraordinário, eu não posso interpor recurso especial contra essa decisão. Por quê? Porque um dos requisitos específicos de admissibilidade desses recursos é o exaurimento da instância ordinária. Agora, o que ele diz então aqui o STJ é que se eu interponho o agravo interno, justamente para exaurir a instância ordinária,
chegando a uma decisão colegiada e com isso abrindo as portas para os recursos excepcionais, esse agravo não pode levar à aplicação da multa. E é aí que veio a revisão desse tema agora em 2025. Veja, o STJ nessa tese dividida em 3 partes diz o seguinte, que o agravo, pessoal, ainda que com o objetivo de exaurir a instância ordinária, ele vai levar à multa se ele for interposto contra decisão baseada em precedente qualificado do STF ou do STJ. Então, se eu tenho uma decisão monocrática de relator que, por exemplo, aplica um precedente qualificado do STJ e a parte interpõe agravo interno, ainda que com o objetivo de exaurir a instância ordinária, esse agravo vai levar à aplicação da multa. Por quê? Ora, gente, se a decisão monocrática já está baseada num precedente vinculante, qual o sentido de interpor um agravo interno, exaurir a instância ordinária e viabilizar um recurso especial? Esse recurso especial, certamente, ele não será conhecido, ou se conhecido, não será provido. Então, por isso, que para evitar recursos contra decisões baseadas em precedentes qualificados, o STJ promoveu a revisão do tema 434. Agora ele disse na parte 2, essa multa, entretanto, não será cabível quando, primeiro, alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente. Então o recorrente fala assim, olha, eu estou interpondo agravo interno porque a decisão monocrática se baseou num precedente, só que esse precedente não se aplica ao meu caso. É a chamada distinguishing. Ou então, a decisão monocrática aplicou um precedente que já está superado. Aí o agravo interno não conduz à multa. Ou ainda, se a decisão agravada estiver amparada em um julgado de tribunal de 2º grau. Então, se a decisão monocrática ela está baseada numa decisão de TJ, de TRF, e não num precedente qualificado do STF ou do STJ, o agravo interno não leva à multa. Agora, fora essas hipóteses supra, aqui as hipóteses 1 e 2, caberá ao colegiado verificar a aplicação da multa, considerando as peculiaridades do caso. Porque às vezes a gente está numa hipótese em que o agravo interno não se enquadra em nenhuma dessas situações. Não se está alegando distinção, superação, tampouco a decisão agravada está amparada em julgado de tribunal de 2º grau. Então, nas demais situações, nas outras hipóteses com as quais a gente pode se deparar, aí o agravo interno vai ser julgado e analisado de acordo com o caso concreto se é cabível ou não a aplicação da multa, tá bom? Muito cuidado com esse tema aqui do informativo 857, Corte Especial, tema repetitivo 1201, tá bom? Com o que, pessoal? A gente fecha essa nossa revisão. Fiz de tudo aqui para nesses 2 blocos de 50 minutos tentar trazer o máximo possível de temas essenciais, temas importantes para a sua prova. Espero que você tenha sentido que foi produtiva, que foi válida essa nossa oportunidade. Continuo à disposição. Meu Instagram é prof_Gustavo Faria, onde eu estou sempre postando de processo civil. Vai ser um prazer recebê-lo por lá. Se eu não te encontrar antes disso, desejo muita sorte, muito sucesso aí nessa empreitada e aguardo as melhores notícias, tá ok? Um forte abraço e até uma próxima. Tchau.